Tenho um pequeno medo de que os americanos façam um acordo com o regime. Acho que você está errada. Não creio que ele queira negociar com eles. O que eu obviamente espero é que haja ataques tanto no programa de mísseis balísticos quanto nos líderes. Eu acho que já está mais do que na hora de assassinar aqueles ayatollahs, especialmente o Khamenei. Shalom, bem-vindos a mais um Israel em Diplomático. Sou Mark Regev e estou aqui com minha co-apresentadora Ruthie Bloom. Que dias estamos tendo? E ainda mais tempo com essas coisas acontecendo no Irã, é mais do mesmo ou vamos ver algumas mudanças revolucionárias? Sei que você nem sempre concorda comigo, mas preciso dizer que isso não parece mais do mesmo. Primeiro de tudo, o que estamos vendo, além do fato de que essas manifestações têm acontecido dia após dia, e os manifestantes estão sendo mortos a tiros nas ruas por toda a República Islâmica. Eles não desistem, mesmo sendo mortos a tiros. O número exato é desconhecido. Há várias estimativas. Alguns dizem que 2.000 pessoas foram mortas, outros dizem 20.000, não está claro. Porque, além do fato de que o regime cortou toda a internet, e sim, Elon Musk forneceu o Starlink, ainda é muito vago o que está acontecendo lá. Mas vou dizer uma coisa: tenho certeza de que o presidente Trump está planejando uma grande operação, uma operação militar, não apenas cibernética e tudo mais. E que possivelmente Israel estará ou já está envolvido. Primeiro, sobre os números. É fato que não sabemos. O regime mencionou cerca de 2.000, algo assim. O canal de oposição iraniano afirmou ontem que eram 12.000, podendo ser mais hoje. O que é interessante é que a mídia internacional, a mídia ocidental, é muito cuidadosa com os números e tão aberta a algo que não vamos entrar em detalhes agora. Quando usaram os números do Hamas de Gaza, nunca houve problema, certo? Mas vamos deixar para lá. Os números não são claros quanto ao número de mortes, mas o que está claro é que o regime está sendo implacável. Por isso, em parte, gostaria de confiar que o regime não sobreviverá, mas não posso ter essa confiança. Quero dizer, eu acho que há uma grande probabilidade de que o regime não sobreviva. Nas minhas previsões de Ano Novo, eu disse que o regime cairia, mas eu não posso ter total certeza, porque são implacáveis e dispostos a atirar nas pessoas. Você tem a Basij e a Guarda Revolucionária, pessoas ideologicamente comprometidas com a sobrevivência do regime, como a Waffen-SS. Eles também acreditam que eles e suas famílias sofrerão muito se o regime cair. A retaliação do povo iraniano, a retaliação justificada do povo iraniano contra o aparato do Estado que tanto os oprimiu e massacrou seu povo e assim por diante. Então, eu acho que uma coisa clara para ver como isso está indo, há vários fatores que podemos discutir, mas existem rachaduras no regime governante. Se essas pessoas continuam massacrando e matando toda a oposição, isso pode virar uma máquina de moer carne e durar muito tempo. Com certeza. Quando falei isso, acredito que o presidente Trump planeja uma grande operação, mas não afirmei que isso derrubaria o regime de imediato. E aí, eu concordo com você que não acho que isso seja tão iminente por alguns motivos, mas isso não significa que não esteja a caminho de cair. Você sabe o cronograma? Eu não tenho, mas é o único caminho. O regime não vai cair por causa de protestos nas ruas e nem vai cair por ataques militares a mísseis balísticos ou talvez até mesmo a figuras como o Ayatollah Khamenei. O que faz o regime rachar ou cair? O que faria o regime cair seria se a Guarda Revolucionária e a milícia Basij e o exército começassem a desertar, isso faria com que ele caísse. E ainda não estamos vendo isso. Mas eu acredito que mais ataques militares vão incutir medo na Guarda Revolucionária, assim como aconteceu com o Hezbollah no Líbano, sabe, com a Operação Beeper. Uma vez que você incute medo nesses animais, você faz com que eles repensem de que lado eles devem estar. Sabemos que muitos tentarão fugir. O ministro das Relações Exteriores do Irã, e vou colocar isso entre aspas, tá bom, está no Líbano, levou a esposa e os filhos para o Líbano, sabe, para conversas com o governo libanês sobre o Hezbollah e tudo mais. Convenhamos,
Ele não precisava levar esposa e filhos. Claramente foi só uma forma de escapar. Se isso acontecer de novo, o que espero, obviamente, são ataques ao programa de mísseis balísticos, aos próprios mísseis e à liderança. Eu acho que já passou da hora de assassinar aqueles ayatollahs, especialmente Khamenei. E isso manda uma mensagem clara. É isso que eu espero. Não sei se isso está nos planos, mas tenho certeza. Nos bastidores, tanto o presidente Trump quanto o primeiro-ministro Netanyahu estão discutindo isso diariamente. Tenho certeza de que você está certo, tenho certeza de que há uma coordenação muito próxima entre Israel e os Estados Unidos. Isso não significa que, sabe, compartilhamos os mesmos objetivos estratégicos, não significa que concordamos em tudo. À medida que essa crise se desenvolve, tenho um pequeno receio de que os americanos façam um acordo com o regime. Toda essa conversa sobre ataques, sanções e apoio a manifestantes serve para pressionar o regime a aceitar as antigas exigências de Trump de encerrar seu programa nuclear militar. E que, porque ele é um negociador, porque, como todo mundo diz, já virou quase um clichê hoje em dia, ele é um presidente transacional. Eles são fracos. Agora eles vão concordar com o acordo que ele quer e, portanto, ele vai, você sabe, ele vai fazer um acordo com o regime. Isso permite esse regime. Pode ter poderes limitados, mas manterá o regime no poder. Quem deseja democracia no Irã ficará desapontado? Talvez não. Ao contrário da Venezuela, vimos como Trump lidou com a Venezuela. Ele decapitou um regime autoritário. Esse regime agora, de acordo com o entendimento de Trump, ele pode estar totalmente certo, agora agirá mais em prol dos Estados Unidos da América e não será contra eles. Esse é o plano dele para o Irã também? Veja, eu discordo de você. E agora, o que vamos ver? Eu estava te fazendo uma pergunta, eu não estava. Você estava fazendo uma pergunta, mas o que eu acho é o seguinte: há alguns motivos. Primeiramente, eu acho que a palavra democracia, não ouvimos muito isso, né? Ouvimos a palavra democracia sendo jogada por aí. Quando os isolacionistas dentro do Partido Republicano querem falar sobre o Iraque, eles dizem: ah, sim, você sabe, os neocons achavam que íamos democratizar o Iraque e olha o que aconteceu, foi um desastre. E eles usam a palavra democracia desse jeito, sabe? Ah, você é ingênua, vai querer construir uma democracia? Então esqueça a palavra democracia por um minuto. Você sabe o que todos disseram quando a guerra em Gaza começou, mas e depois? E no dia seguinte? E sabe, foi assim: primeiro de tudo, vamos matar o inimigo. Ok, e o dia seguinte? O dia seguinte acontece no caminho, você vai planejando isso. Esse é o número um. E eu não acho que o Trump jamais tenha dito, sabe, democracia. Mas ele tem outro motivo pelo qual eu acho que ele foi tão longe, e ele disse. Ele não só postou isso no TRUTH Social ontem, mas também fez um discurso. E vamos ouvir o que ele realmente disse direto da fonte. Como costumamos dizer? A todos os patriotas iranianos, sigam protestando, assumam o controle das instituições, se possível, e anotem os nomes dos assassinos e abusadores que os oprimem. Estão sendo maltratados. Se os números estiverem certos, ouço 5 conjuntos diferentes, alguns muito baixos, outros muito altos. Uma morte já é demais. Mas eu digo, guardem os nomes deles, porque eles vão pagar um preço muito alto. Cancelei todas as reuniões com oficiais iranianos até que parem de matar manifestantes sem sentido. Só informo que a ajuda está a caminho. Coloquei tarifas em todos que negociam com o Irã. Entraram em vigor hoje e digo, façam o Irã grande de novo. É um grande país, até que esses monstros tomaram conta dele. Então você vê, Mark. Ele afirma que a ajuda está chegando e que cancelou todas as conversas com iranianos e o regime. E você continua dizendo, sim, mas você sabe, ele é pragmático e, portanto, o que ele está tentando fazer é que eles parem com as mortes. Ele quer negociar sobre o programa nuclear, mas acredita que já o encerrou. Por isso, acho que você está errado. Ele não quer negociar com eles e não mencionou democracia, só disse tornar o Irã grande de novo. O Irã, sob o Shah, não era democrático. Estava se modernizando, o Shah estava modernizando. E a questão é que não era uma república islâmica vil, não apenas uma república islâmica, existem muitas. A maioria dos iranianos tinha origem zoroastrista e eles eram bastante modernos, etc. Acredito que esse tipo de afirmação mostra que estamos no caminho certo
Isso significa aviões, bombas, eu não sei sobre tropas em solo, mas certamente bombas caindo no chão. Então, vou responder algumas coisas. Quero dizer, eu ouvi Trump e prestei atenção em cada palavra. As palavras que ele usa são importantes, pois escreveu, publicou e repetiu as mesmas, mostrando formulação inteligente. Primeiro, ele pede que anotem os nomes dos envolvidos no massacre dos manifestantes, certo? Essa mensagem é clara, uma ameaça e deve incentivar. Vamos observar o efeito. Mas eu acho que o desejo é ver os elementos de segurança interna do regime desmoronando. Eles não vão obedecer por medo da reação do povo e dos Estados Unidos. Foi basicamente isso que ele disse. Quero dizer, quando Trump diz para eles anotarem os nomes das pessoas que estão oprimindo vocês, das pessoas que estão matando vocês, essa é uma mensagem muito importante. Ao mesmo tempo, ele diz ao povo iraniano, aos manifestantes, nós estamos com vocês. Ele não diz exatamente o que vamos fazer, mas diz que estamos com vocês, então ele está dizendo para eles continuarem que estamos com vocês. Quando o país mais poderoso do mundo diz isso, é uma mensagem importante. E hoje você tem uma situação em que, por causa da guerra de 12 dias, o regime foi exposto como sendo fraco. Israel teve um papel importante nisso, né? Os Estados Unidos também tiveram um papel nisso. Quando aviões israelenses e americanos puderam sobrevoar o Irã, aviões israelenses estavam sobrevoando Teherã, a capital deles, e nenhum avião israelense foi abatido. As defesas aéreas deles foram destruídas. Sim, podemos atingir qualquer alvo. No Irã, eles parecem fracos, e nenhum regime autoritário sobrevive se parecer fraco. O povo vai se levantar e dizer: não os queremos mais. O regime perdeu a legitimidade há anos. Talvez só nos primeiros anos tivesse algum apoio popular. Ninguém mais acredita na ideologia desse regime. Quem o apoia tem ligação com ele e com a corrupção, recebendo propinas ou outros benefícios. A ideologia do regime já morreu. Como o comunismo na União Soviética de Brezhnev, ninguém acredita mais na ideologia oficial. E o que é interessante é que eu vi que parte dos manifestantes estava realmente protestando contra mesquitas, houve até vandalismo contra mesquitas. Presumo que não sejam contra a religião, mas observam as mesquitas em Teherã. Elas são aparelhos do regime, e isso porque aquele pessoal e as pessoas não acreditam mais nisso. Por isso perderam legitimidade e a imagem de todo-poderosos. A situação no Irã é terrível, a situação econômica, como dizem atualmente. A realidade é que não vale nada. Hoje, está literalmente no lixo. As cidades iranianas estão sem energia e água potável, especialmente Teherã. Em outras cidades, faltam itens básicos e a infraestrutura está colapsando, certo? Esse é um país que poderia ter sido um dos mais bem-sucedidos e ricos do planeta. E é um estado falido, e o fracasso aumenta a cada dia, e o povo quer algo melhor. Se posso dizer algo otimista, é que já houve boa relação entre Irã e Israel. Antes deste governo, a República Islâmica ser estabelecida, o Irã ainda era uma monarquia sob o Shah, e ele tinha seus defeitos, certo? Ninguém está dizendo que ele era um grande democrata. Naquele tempo, Israel e Irã se davam bem e israelenses visitavam o país. Quando adolescente, visitei Teherã antes da Revolução. A El Al voava para lá e peguei um voo dali. Se houver uma mudança de regime no Irã, será uma grande mudança não só regional, mas global, para melhor. É uma mudança enorme, enorme. Onde está o Hezbollah sem o Irã? Onde está o Hamas sem o Irã? Onde estão os Houthis sem o Irã? Vimos o que ocorreu com Cuba após o colapso da União Soviética, então será ainda mais intenso para os aliados do Irã sem o apoio financeiro, logístico e militar do governo iraniano. Eles são apenas uma sombra do que foram. Isso realmente muda completamente o Oriente Médio. Se o Irã se tornar amigo dos Estados Unidos e de Israel, isso muda toda a dinâmica no Oriente Médio. É uma mudança fundamental e revolucionária. O novo relacionamento com o Irã terá mais impacto que os acordos de Abraão. Você verá países árabes disputando com o Irã para serem os melhores aliados de Israel e dos Estados Unidos da América, porque é claramente para esse caminho que a história vai seguir. Ok, pode ser que em alguns anos seu cenário se concretize. Não sabemos, pois as coisas mudam rápido no Oriente Médio. E esse é um cenário muito otimista, considerando o fato de que Trump também é amigo da Turquia, amigo do líder sírio. Há vários problemas aqui. A Arábia Saudita já afirmou que não permitirá o uso do seu espaço aéreo.
Até alguns parceiros dos Acordos de Abraão dizem não apoiar um ataque americano ao Irã, então esses acordos estão um pouco instáveis agora. Eu diria que o principal motivo. Um dos principais motivos pelos quais o presidente Trump não pode recuar é porque ele não quer ser visto como parecido de nenhuma forma. Obama, que abandonou abertamente o povo iraniano. Quando Obama foi empossado em 2009, ocorreram protestos no Irã devido à eleição fraudada e Obama basicamente disse: temos que deixar os iranianos. Você escreveu um livro sobre isso? Sim, escrevi. Eu escrevi um livro sobre como Obama basicamente seguiu o caminho de Jimmy Carter e islamizou todo o Oriente Médio, basicamente. Mas a questão é que, naquela época, toda a atitude dele era não. Queremos nos aproximar do mundo muçulmano. Claro, o que ele queria dizer com o mundo muçulmano não era o mundo muçulmano moderado, mas sim a Irmandade Muçulmana e outros radicais. Ele afirmou: precisamos deixar o povo iraniano escolher. E a secretária de Estado Hillary Clinton. Então, a secretária de Estado Hillary Clinton disse: estamos assistindo, estamos observando o que está acontecendo. E, claro, os manifestantes foram mortos a tiros, e basicamente isso foi o fim daquilo. E não há chance de o presidente Trump permitir que o New York Times, o Washington Post ou qualquer um diga isso. Veja, é assim, no final das contas, a política externa americana é como Obama, de jeito nenhum ele vai deixar isso acontecer. Quero responder a 2 pontos que você citou, concordo totalmente. Trump se vê como anti-Obama. Vimos isso antes, com a linha vermelha dos Estados Unidos da América, quando Obama declarou que, se Assad usasse armas químicas contra seu povo, haveria consequências. No fim, ele recuou e houve um acordo limitado sobre armas químicas, mas Assad não teve consequências. Quando Trump assumiu e houve uso de armas químicas, ataques militares foram feitos imediatamente. Não sei se depois disso o regime de Assad voltou a usar armas químicas contra seu povo. Houve consequências militares imediatas pelos Estados Unidos, por isso acredito que isso também vale para o presidente Trump. Se ele traça a linha vermelha, ele sabe a importância de mantê-la porque ele é o anti-Obama. Em relação ao outro ponto, discordo do que você disse sobre os países dos Acordos de Abraão. O que importa não é o que os sauditas dizem, mas o que fazem. Sabemos que no passado, segundo reportagens da imprensa, não estamos mais dentro do governo e não sabemos todos os segredos, agora estamos baseando no que é fonte aberta. No passado, em ataques de mísseis iranianos a Israel, há relatos de que a Arábia Saudita permitiu o uso de seu espaço aéreo para abatê-los. Sabemos que durante o Golfo, outros países árabes também estiveram envolvidos em todo o Golfo e na Jordânia, e outros que podem dizer todas as coisas pró-árabes e anti-Israel na Organização das Nações Unidas, mas quando se tratou de cooperar na nossa defesa contra mísseis iranianos, eles estavam lá com apoio concreto. E aqui quero lembrar que durante os 2 anos de guerra que passamos em Gaza, no Líbano e no Irã, a Lufthansa parou de voar para Israel, a companhia aérea alemã, a British Airways parou de voar para Israel, a Air France parou de voar para Israel, várias companhias aéreas americanas pararam de voar para Israel. Sim, todos os dias dos Emirados Árabes Unidos, voos de Dubai vinham para Israel e Etihad estava voando para Israel. Então, dizer para mim e para nossos ouvintes que os acordos de Abraão não significam nada, eu acho que os acordos de Abraão estão aí. Continuo otimista com possíveis mudanças no Irã, mas ainda não há decisão final. Esse regime pode lutar, esse regime pode ser brutal, pode não ter acabado ainda, mas quando esse regime cair, e ele vai cair. Você poderia propor uma dinâmica interessante sobre quem é mais amigável com a América ou Israel, os países árabes ou os persas. Vou te contar meu histórico. Grécia e Chipre foram distantes de Israel por anos. Quando Israel se dava bem com a Turquia, eles resolveram buscar um relacionamento ainda melhor. Às vezes, pessoas competem para ser seu amigo mais importante. Acho que isso pode ser positivo se houver uma revolução no Irã. Bem, com certeza, e eu não disse que os acordos de Abraão não têm significado, eu disse que eles são frágeis. No começo, uma das coisas em que contamos foi que isso era um eixo anti-Irã. Essa foi uma das razões pelas quais presumimos ou esperamos que a Arábia Saudita estava prestes a se juntar a eles ou, ao menos, dar aprovação tácita.
Mas agora a Arábia Saudita está abertamente do lado do Irã e a Turquia também está abertamente do lado do Irã. E os Emirados Árabes Unidos disseram para Trump: não ataque o Irã. Quero dizer, é instável, porque no fim, você tem razão, eles querem competir pela atenção dos Estados Unidos da América, mas os Estados Unidos da América sabe, Trump já deu. Ele simplesmente elogiou muito Mohammed bin Salman da Arábia Saudita e parou. E ele também disse que simplesmente adora o Erdogan da Turquia e também falou que o líder sírio é um cara ótimo, bonito, tudo isso. Enquanto isso, na Síria, os curdos estão sendo massacrados, massacrados. Tudo bem, só digo que você não sabe se essas pessoas mudam tanto. Esses jihadistas não simplesmente acordam um dia e deixam de ser jihadistas? Então, é aí que eu fico cética. Onde eu não fico cética é na intenção de Trump de conduzir uma operação militar séria que já está em andamento agora. Posso estar errada ou só desejando, mas pelo que vejo, duvido muito. Trump vai dizer: fiz declarações grandiosas e agora vou recuar. Acho difícil acreditar pelo comportamento dele antes que não seja isso que ele faz. Há muitos especialistas que a gente pode ouvir na mídia, sabe? Especialistas que dizem coisas como: se os Estados Unidos e Israel atacarem o Irã, então o nacionalismo iraniano toma conta. E isso une o povo em torno do regime. E claro, isso é besteira quando as pessoas odeiam o regime, e elas realmente odeiam o regime. Acredito que caso haja uma guerra armada, se os Estados Unidos decidirem participar e Israel entrar devido a uma provocação iraniana, não creio que Israel agiria sem motivo, mas diante de uma provocação iraniana, poderíamos. Devemos escolher nossos alvos com cuidado. Na guerra de 12 dias, vimos que Israel e os Estados Unidos podem ser extremamente cirúrgicos. Podemos focar nas bases da Guarda Revolucionária e dos sitiadores que oprimem civis. Duvido que alguém do movimento de protesto se oponha. Poderíamos atacar os portões, como já fizemos no passado, de algumas das prisões onde estão mantendo todas as pessoas detidas para permitir que escapem. Não acho que as pessoas nos culpariam por isso. Podemos atacar alvos do regime, como o parlamento iraniano, um foco de extremismo. A facção extremista domina o parlamento. Podemos atacar o palácio presidencial. Poderíamos, na verdade, atacar cirurgicamente figuras-chave do regime, como o líder supremo, o Ayatollah Khamenei. Em outras palavras, poderíamos realizar ataques de retaliação que prejudicariam o regime e isso realmente daria mais ânimo, daria mais energia aos manifestantes. Com certeza, e é isso que eu espero, e é nisso que eu acredito que está prestes a acontecer. Além disso, os manifestantes têm incendiado prédios do governo e tudo mais novamente. Não sabemos até que ponto, mas isso realmente acontece todas as noites. Como disse, não sei sobre o dia seguinte. Sei que o que você mencionou sobre todos esses anos já diziam. Se o regime ou o programa nuclear forem atacados, os iranianos se unirão ao regime. Se isso era verdade no passado ou não, eu não sei, mas posso te dizer uma coisa. Quando Khomeini, não Khamenei, quando o Ayatollah original, Ruhollah Khomeini, voltou após 15 anos de exílio na França, voltou ao Irã para assumir o poder. Quando houve a revolução que dura desde 1979, e isso foi naquele ano, 52 diplomatas americanos ficaram reféns por 444 dias. Aliás, quando ele desembarcou do avião e foi questionado pelos jornalistas no aeroporto, ah, sabe você, Ayatollah, senhor Ayatollah, Sua Majestade ou algo assim. Como é estar de volta ao Irã? Como você se sente? E ele disse: não sinto nada. O que ele quis dizer foi: o Irã é irrelevante. O importante é o Islã, o Mahdi, o 12 e o Imã. Ele queria espalhar o Islã pelo mundo todo e era isso que importava para ele, não o Irã. Ele não sentia nada, nem mesmo o patriotismo iraniano. Kyrgyz tem aquela famosa frase de Henry Kissinger, ou melhor, agora devo dizer, do falecido Henry Kissinger, em que ele disse: qual é o problema com o Irã? A liderança iraniana precisou escolher entre ser um país ou uma causa e optou pela segunda. Eles escolheram a Revolução Islâmica Global como causa, por isso não podem ser tratados como um país normal.
Essa foi a decisão deles. O fim desse regime beneficiará não só o povo do Irã, mas também Israel, os vizinhos do Irã e o mundo. Esse é um regime terrorista de gangsters e agressivo, por isso devemos ficar felizes. Agora vou te dizer a pergunta e voltamos a isso. Não trabalhamos mais para o governo, nem temos acesso a informações secretas. Mas Benjamin Netanyahu, no gabinete do primeiro-ministro, está lendo o relatório do Mossad e eles estão dizendo que não há sinais de rachaduras na determinação do regime de sobreviver e até agora o regime está se mantendo firme, certo? Não estamos vendo deserções. E se ao mesmo tempo a CIA está dizendo a mesma coisa para Trump, que o regime está se mantendo forte. E isso pode durar por muito tempo. Isso pode ser um moedor de carne, pois continuarão atirando nas pessoas impunemente. Nessas circunstâncias, Washington pode querer fechar o melhor acordo possível com o regime. Enquanto está fraco, parte de ser um homem de negócios, parte de ser um magnata do setor imobiliário, é que, se a pessoa com quem você está negociando está fraca, você consegue o melhor acordo possível. Na Venezuela, o regime continuará no poder. Não, porque antes de tudo, Trump. Quando perguntado, ele disse: claro, eles querem negociar. Nós destruímos as armas nucleares deles e agora estão de joelhos. Então não é como se ele tivesse alguma ilusão. Ah, agora vamos conseguir o melhor acordo possível. O que ele pensa é: por que eu preciso de um acordo com eles? Eles precisam implorar por suas vidas para mim. Nós vencemos, eles perderam. Essa é a atitude dele. Ele disse: nós queremos vencer. Você está certa ao dizer que, em Washington, Trump sofre pressão de seu vice-presidente John David Vance e seus aliados. Eu não conheço seguidores e amigos, e um dos amigos próximos dele é Tucker Carlson. Infelizmente, eles estão pressionando Trump para não tomar uma ação militar. E estão usando todos esses argumentos, como eu disse no começo, sabe? Ah, vamos evitar isso. Vai ser como foi com o Iraque e os neoconservadores. Tudo isso. Eles estão pressionando ele para ser mais isolacionista. Vamos não nos envolver e vamos ficar atolados, essa expressão ficar atolados. E até agora Trump não está ouvindo eles. Até agora, e eu realmente espero que ele não ouça. E só para concluir, eu diria sobre essa comunidade internacional nojenta, odeio essa palavra, mas veja que o Irã integra o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. E você percebe, como você mencionou um pouco antes, você falou sobre isso. Quando todos comentavam sobre Gaza e as ações de Israel contra os palestinos, poucos falavam do silêncio em relação ao que o regime iraniano faz com seu próprio povo. É revoltante. E esse é mais um motivo pelo qual é necessário derrotar esse regime, junto com seus defensores ocidentais, que deveriam se envergonhar de si mesmos. Então você está 100% certo sobre essa última questão, onde há, sabe, os chamados ativistas de direitos humanos que estão lá protestando na Universidade Columbia em Nova York e em universidades britânicas, sabe, e em universidades australianas, universidades canadenses. Palestina, 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 sobre essa questão do regime massacrar seu próprio povo, certo? Um regime totalitário, certo? Autoritário, com uma ideologia. Então é uma teocracia, um regime de gangsters, um regime corrupto que abusa do seu povo e deveria ser assim. É um regime contra pessoas gays e o feminismo. Mulheres não podem sair em segurança sem cobrir a cabeça. Você pensaria, isso seria um problema nos campi universitários do Ocidente. E por algum motivo, quando vemos protestos, geralmente são só alguns expatriados iranianos, certo? Essa é a triste realidade aqui. E isso diz muito sobre o meio intelectual que predomina em grande parte do Ocidente. Sobre a sua questão do Trump. Estamos quase no fim do nosso tempo, o que é correto. No Make America Great Again, há uma forte tendência isolacionista. Eles evitam repetir os erros do Afeganistão e Iraque, como intervenção excessiva e tropas em solo. E, de certa forma, dá para entender isso. E Trump, quando usou força militar, como na Guerra de 12 Dias ou contra islamistas nigerianos, ele ataca, sai e deixa Isaías com a Venezuela, certo? Ele usa a força militar de forma criteriosa e precisa, e tem mantido isso até agora. Sim, estamos há pouco mais de um ano no mandato dele. Logo vamos completar um ano, mas acho que ele já mostrou isso. Até agora, você pode evitar compromissos perigosos que te prendem e coisas do tipo.
Você pode usar a força militar de uma forma inteligente, eficaz, implacável, poderosa, mas sem se envolver em um atoleiro. Vamos observar como isso se aplica nos próximos dias, semanas e ao Irã. Quero elogiar isso e talvez dedicar os 3 minutos finais do programa ao tema. O presidente Trump deu uma longa entrevista para o The New York Times, o que é interessante, já que ele concordou em falar com o New York Times. Eles não costumam ser muito gentis com ele na maior parte do tempo. Isso é um eufemismo. Sim, ele disse algo interessante. Na entrevista, condenou o antissemitismo no movimento Make America Great Again, afirmando que não há espaço para isso. Já falamos sobre isso aqui, você já comentou antes. Certos elementos antissemitas dentro da direita dos Estados Unidos receberam espaço e têm defendido essas ideias. Acredito que o presidente, líder do movimento Make America Great Again, já se posicionou contra isso. Eu acho que isso merece elogios. Com certeza, isso mostra mais uma diferença entre ele e o vice-presidente. Quando John David Vance foi perguntado dias antes sobre o antissemitismo no partido ou fora dele, sua resposta foi típica dessas. Foi como os esquerdistas. Ele disse que toda forma de ódio é ruim e não há lugar para nenhuma, evitando falar sobre o antissemitismo. O grande amigo dele é Tucker Carlson, que apoia e cujo filho trabalha para John David Vance no Departamento de Comunicação. Ele tem sinalizado para elementos ruins, tanto no Partido Republicano quanto entre seus apoiadores externos. Resta saber o que acontecerá com isso. Mas uma coisa que eu vou dizer é que até o nosso próximo podcast, quem sabe que coisas incríveis terão acontecido. Até lá, tenho certeza de que algo vai acontecer essa semana. Vamos esperar para ver e eu te vejo de novo nessas cadeiras para a nossa transmissão na próxima semana. Até lá, Ruth! Estou ansiosa.